Olá pessoal, e se existisse um tipo de gordura que quando você consome, em questão de poucas horas, turbina o seu metabolismo e estimula a maior queima de gordura? Mas isso não acontece com todos os tipos de gordura não, eu quero te contar mais sobre isso. No mais, bem-vindo para você, pessoa forte, aqui mais um episódio, número 45 aqui do Papo Forte, comigo, Rodrigo Polez, quem vos fala, onde eu compartilho dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, exercícios físicos, nutrição, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também. Eu sou pesquisador em ciência nutricional do exercício e também autor do livro best-seller Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Vamos pro papo de hoje então, pessoal. Muito interessante, é fascinante como o nosso corpo funciona. E isso tem a ver, o papo de hoje tem a ver com uma coisa um pouco mais complicada, que na verdade é a questão de fusão e fragmentação do que de mitocôndrias. Para você ter uma ideia, as mitocôndrias do nosso corpo, as usinas de energia, que a gente tem um número incalculável delas, dos nossos músculos, dos nossos tecidos, nas células, Quando essas mitocôndrias se fragmentam, ou seja, ficam mais à parte, eu vou mostrar depois uma foto para quem está vendo isso aqui em vídeo, quando elas ficam mais fragmentadas, isso está associado com vários problemas, como problemas neurológicos, até câncer e um monte de coisa, uma metabolização ineficiente e ruim de energia no corpo no geral. Agora, quando essas mitocôndrias elas se fundem, elas se juntam, isso sinalizaria o oposto. E quando as mitocôndrias são saudáveis, são carregadas, produzindo energia, felizes da vida, elas tendem a se fundirem umas com as outras, formando meio que umas redes de mitocôndria, e aí você tem um processo otimizado de oxidação de substrato energético, ou seja, de produção de energia, de produção de ATP também, E essa fusão de mitocôndrias, como eu falei, por levar a uma maior produção de energia, maior oxidação, na verdade, ela acaba também incentivando o processo chamado de beta oxidation, beta oxidation em inglês, que basicamente é o processo como o corpo queima ácidos graxos, queima gordura como energia, que é bem o foco do que eu quero falar para vocês hoje aqui. Então é interessante, Imagine se existir um ácido graxo, uma gordura que você consuma que incentive o corpo a fundir as mitocôndrias e queimar mais gordura de fato, E é isso que eu quero falar hoje para vocês aqui. Eu vou usar como base esse belo estudo que foi publicado em 2018, aqui foi conduzido na Alemanha e foi um ensaio clínico, randomizado, duplamente cego e crossover também. Então, um ótimo design de estudo aqui que testou o impacto dessa gordura específica, que é uma gordura saturada, na queima de gordura do corpo, entre outras coisas, produção de energia e essa questão de fusão mitocondrial também. Eles fizeram o estudo em pessoas saudáveis, também pessoas diabéticas tipo 2, para ver se tinha alguma diferente reação nisso aí, Então, basicamente, o que eles fizeram de fato, eles queriam investigar e verificar e confirmar se o que eles conseguiram ver em outros estudos feitos em células e em bactérias também se confirmaria em vivo, em pessoas, em seres humanos de verdade. E esse ácido graxo, essa gordura em questão, é o ácido estérico, o stearic acid, que a gente fala, é uma gordura saturada de cadeia longa, de 18 carbonos aí. Existem vários ácidos graxos, Depois, mais no final, vou te contar quais são boas fontes naturais de alimentos que são ricos em ácido estérico para você saber onde você pode conseguir se você quiser. Notoriamente, esse ácido estérico está comumente disponível em alimentos de origem animal, para variar, Porque alimentos de origem animal, como eu sempre falo e sempre defendo, eles são a maior fonte de nutrição para seres humanos. Então, isso poderia ser diferente, Antes do estudo, eles colocaram as pessoas em uma dieta para meio que resetar o organismo delas e colocaram as pessoas numa dieta vegana por 2 dias, porque uma dieta vegana seria automaticamente bastante baixa em ácido estérico, que é isso que eles queriam, de fato, testar nas pessoas. Então, por 2 dias, antes do estudo, colocaram essas pessoas numa dieta vegana por 2 dias, Agora, interessante, que não foi nem pauta desse estudo, mas interessante que esses 2 dias de dieta vegana foi suficiente para causar o seguinte, olha o que eles colocaram aqui no estudo, abre aspas, Depois de 2 dias seguindo uma dieta baixa em ácido estérico, que eles falaram que é uma dieta vegana no estudo, as mitocôndrias nos neutrofilos, que é a célula que eles mediram, as mitocôndrias, sim, tem que focar numa célula, dá para medir no corpo inteiro, Basicamente eles viram que as mitocôndrias ficaram muito fragmentadas, Bastante fragmentadas, 50% de fragmentação, enquanto que somente aí menos
de 10% das mitocôndrias se fundiram, como a gente vê que seria o ideal para queimar mais energia também, né? E mais ainda, se não bastasse, eles falaram o seguinte: interessantemente, a gente achou que os níveis, encontrou que os níveis nessas pessoas, depois desses 2 dias de dieta vegana, né, os níveis no sangue de acetilcarnicina aumentaram significativamente depois de 2 dias nessa dieta baixa em gordura, né, e vegana. O que significa essa acetilcarnitina? Eles basicamente viram que o corpo estava queimando menos gordura, porque a carnitina é um composto que leva o ácido graxo para ser queimado dentro da mitocôndria no processo de beta-oxidation, que eu acabei de falar, de oxidação de gordura. Então, como os níveis de acetilcarnitina sobraram, aumentaram na corrente sanguínea, ou seja, isso indica que as células estavam queimando menos gordura, abaixou a beta-oxidação. Isso aconteceu em 2 dias de dieta vegana, então, como a gente pode ver aqui, as mitocôndrias se fragmentaram 50% mais e a queima de gordura, a oxidação de gordura caiu significativamente, né? Bom, depois disso, depois de colocar as pessoas nessa maravilhosa dieta por 2 dias, eles fizeram os testes que queriam fazer. Então, basicamente, eles deram para as pessoas um milkshake de banana que era suplementado com ácido estérico em um grupo e também tinha um milkshake placebo, onde não tinha essa adição de ácido estérico. E depois disso, eles mediram a fusão mitocondrial 3 horas depois da ingestão e 6 horas depois também. E o que eles viram foi absolutamente incrível e robusto, segundo eles mesmos. Olha o que eles falaram, abrindo aspas aqui, ó. Nós encontramos uma resposta surpreendentemente robusta com a ingestão de ácido estérico, causando fusão mitocondrial em 90% das pessoas testadas. O ácido estérico, a ingestão dele, também levou a uma queda na acetilcarnitina no sangue, sugerindo um aumento da queima de ácidos graxos em pessoas vivas, né, em pessoas humanas, ou seja, nesse caso foi o oposto, caíram os níveis de acetilcarnitina, indicando que o corpo estava queimando mais ácidos graxos lá dentro. Isso aconteceu em pessoas, não em célula nem nada. Então, ótimo. Veja nesse gráfico aqui, se você está vendo esse podcast em vídeo, estou mostrando aqui um gráfico onde eles mostram a foto das mitocôndrias fragmentadas, daí no meio aqui intermediárias, né, então pouco fragmentadas, e na direita uma foto das mitocôndrias quando elas se fundem junto, né, umas com as outras, indicando maior queima de gordura, melhor funcionamento, mais saúde mitocondrial. Então a gente vê do fragmentado até o fundido aqui, na verdade. Então é isso que a gente vê aqui, interessante como o corpo funciona. E aliás, essa fusão de mitocôndria ainda estava presente no dia seguinte, quando eles mediram também, indicando que o efeito do consumo dessa gordura, aí ela é mais de longo prazo também. E pessoal, se você acha que essa gordura, esse ácido graxo é uma coisa exótica, não é, ok? O que está acontecendo, para vocês entenderem um panorama aqui, é o seguinte: cada vez mais promovem para a gente consumir gordura de origem vegetal, que tipicamente, notoriamente, são mais baixas em gorduras saturadas, geralmente, mas baixas também em ácido estérico em particular. Ao passo que alimentos de origem animal tendem a normalmente incluir boas quantidades de gordura saturada, inclusive de gordura como esse ácido graxo, o ácido estérico. Então, basicamente, entenda isso como ir mais perto do que eles estão sugerindo, que é ir mais para a dieta vegana, que causou outros problemas deles, consumindo gordura poliinsaturada de origem vegetal na sua maioria, ou vegetal no geral, ou fazer o que nossos antepassados sempre fizeram, que foi priorizar gorduras naturais e alimentos de origem animal. Por isso que a gente está vendo essa diferença, né? Essa diferença para interpretar dessa forma. E por fim, para tentar isolar, não ver se era o milkshake de banana que gerou o benefício, né? De fato, e não o ácido estérico e tudo mais, eles quiseram isolar ainda mais e deram para as pessoas o ácido estérico suplementado em água e as mesmas coisas foram observadas. Então, muito interessante. E mais para frente eles concluem o seguinte, que os nossos dados implicam que quando nós comemos, né, o ácido estérico, né, na nossa alimentação, isso faz com que nossas mitocôndrias se fundam, né, entrem em fusão, em questão de poucas horas depois de comer. No caso aqui, em 3 horas já tinha, até 6 horas também e até o dia seguinte tem. Então, em poucas horas você observa essa fusão mitocondrial. E esse efeito é conhecido do ácido estérico em si, da gordura saturada em si, esse efeito de você turbinar o metabolismo quando você consome gorduras saturadas dessa forma. Isso já é conhecido. O ácido estérico, em particular, ele promove maior oxidação de energia também, aumento do metabolismo. Gente que
que come uma alimentação forte, alimentação de verdade, rica em gordura saturada de qualidade, nota que às vezes você pode sentir um pouco mais de calor, porque o seu corpo está com o metabolismo funcionando maravilha, ele está queimando então o calor do corpo, né, está exaurindo esse calor, ele sinalizando aí uma boa, generosa oxidação de substrato, uma produção de energia generosa também, né? Agora, onde nós achamos aí o ácido estérico que a gente está falando aqui, essa gordura saturada, sem serem acompanhadas de pufas, né? Se você tomar óleo de soja hidrogenado, existe ácido estérico também lá dentro, mas obviamente que você não quer tomar veneno, muito mais veneno junto com um pouquinho de antídoto, né? Isso não funciona dessa forma, né? Então, basicamente, essa gordura saturada, esse ácido graxo está presente, por exemplo, em carnes no geral, principalmente carnes vermelhas no geral, de qualquer animal de pasto principalmente, né? Na gordura bovina, que antigamente era muito utilizada para cozinhar, a gordura bovina, principalmente o sebo, que a gente chama de suet em inglês, que é o sebo que fica ao redor dos órgãos, extremamente rico, esse ácido estérico em particular. Laticínios no geral, leite, queijos, iogurtes também são ricos aí, integrais, né? Ricos nesse ácido estérico também. Manteiga de verdade, isso que nossos bisavós sempre vinham usando. Óleo de coco também tem, óleo de coco é notoriamente alto em gordura saturada no geral e também contém ácido estérico. E também uma fonte, na verdade, vegetal, que é extremamente alta em ácido estérico, curiosamente, é a manteiga de cacau. Pois é, a manteiga de cacau é bastante alta em ácido estérico também. E gorduras saturadas, como falei também, elas são presentes em quantidade nos alimentos mais nutritivos do mundo, enquanto as poliinsaturadas, né, as mais promovidas coincidentemente pela indústria, pelo marketing todo, né, nunca estiveram disponíveis na natureza, nem perto, né, das quantidades que elas estão disponíveis hoje para seres humanos. Elas só são possíveis de serem consumidas por causa desse complexo processo industrial, dessas refinarias de óleo vegetal que a gente vê hoje. Então aqui claramente a gente está vendo, pessoal, alguns pontos muito interessantes a respeito do tipo de gordura que você consome. O tipo de gordura que você consome tem o potencial robusto e claro de modular o quão bem você queima energia no corpo, de quão bem você oxida energia, quanta gordura você queima, por exemplo, na saúde mitocondrial que você tem. Isso em questão de horas, isso é incrível. Então, quando você manda esse sinal para o corpo, né, o corpo entende esse ácido estérico, por exemplo, que é um exemplo só investigado, né? Ele entende isso como um sinal para saúde mitocondrial, elas se fundem juntos e começam a produzir, queimar bastante gordura generosamente. Elas fazem isso, a produção energética fica otimizada. Isso é muito interessante e eles provaram aqui, na minha opinião, por A mais B, que isso é absolutamente correto. E também não esquecendo o impacto negativo que aconteceu quando as pessoas foram colocadas numa dieta baixa em gordura, mas vegana também, onde as mitocôndrias fizeram o oposto, elas se fragmentaram. Lembrando que fragmentação mitocondrial associada aí com várias doenças e também que a oxidação de gordura também caiu nessas pessoas. Mas isso foi revertido rapidamente quando elas voltaram a comer aí gorduras de alta qualidade, gorduras saturadas, não é verdade? Pessoal, se esse tipo de coisa te interessa, se você acha interessante esse tipo de coisa, entender como o corpo funciona, tudo baseado em ciência aqui, passa esse podcast à frente para quem está querendo aprender um pouco, uma forma um pouco mais profunda as coisas, para quem tem cabeça aberta para esse tipo de conhecimento também. Fala para as pessoas aí ouvirem aqui ou assistirem o Papo Forte. É só você procurar aí papoforte.com.br. Coloquei links do YouTube, links também do Spotify, do Google, da Apple para você ouvir onde você quiser ou assistir se você quiser também o podcast Papo Forte comigo aqui. Maravilha, pessoal. Olha só, vou mostrar um caso de sucesso de hoje aqui de uma pessoa que não fez a dieta vegana e fez uma dieta forte, uma alimentação forte, ok? Foi o Jardel Rodrigues. Ele falou: eu venho aqui te agradecer, você mudou minha vida, hoje eu vivo bem, feliz, saudável, obrigado, perdi 26 quilos. Jardel, obrigado, fico muito feliz em ver a tua informação, obrigado demais mesmo por ter mandado também. Olha, 26 quilos, fez uma mudança incrível no corpo dele aqui, com certeza as mitocôndrias dele estão muito mais fundidas e produzindo mais energia, queimando mais gordura também. Parabéns, Jardel. E se você consegue uma alimentação baseada em ciência, sem sofrimento, alinhada à nossa sabedoria ancestral também. Se você quer minha ajuda para chegar lá, é só você entrar em código emagrecerdevez.com.br. Meu programa de emagrecimento já ajudou tantos milhares de pessoas, tenho certeza que pode ajudar você também. Passo a passo em 3 fases, só entrar em código emagrecerdevez.com.br. E na minha última refeição, que na verdade foi agora, eu comi peito de frango com cebolas no óleo de coco e também, cenoura também, e comi um mamão também junto. Que maravilha, foi muito boa essa refeição. Interessante, muito interessante. Óleo de coco, eu tenho cozinhado com óleo de coco ultimamente,
Eu adoro o sabor, apesar de não ficar muito sabor, na verdade, na comida. Às vezes tem uns óleos que ficam um pouco mais ou não. Eu adoro o sabor de coco de qualquer forma. E, pessoal, que acha, você ficou com gosto de coco? Não vamos parar de ser mimado, né, pessoal? O óleo de coco, né? Uma coisa tão interessante, com gorduras tão boas pra gente, né? Por que a gente vai ficar, mas tem sabor de coco? Ainda bem que tem sabor de coco, né? Não vai tomar óleo de soja que não tem sabor de nada, né? Tem sabor de coisa oxidada, de coisa rança, não é verdade? Pelo amor de Deus. E a dica exageradamente honesta de hoje é o seguinte, pessoal. A gente gasta muito tempo na ciência tentando provar coisas que deveriam ser óbvias. Muito tempo, muito dinheiro. Por exemplo, que gordura saturada, que foram consumidas por milhões de anos, continuam sendo consumidas, estão nos alimentos mais nutritivos do mundo. Estão em grande maioria aí, formam parte, grande parte da gordura do leite materno também, né? Gordura saturada, a gente está tentando gastar dinheiro e tempo e estudos e poder mental das pessoas para provar que isso faz bem, ao passo que o pessoal fica defendendo aí essas aberrações industriais, que são os óleos vegetais, que tem uma literatura parruda por trás mostrando os malefícios. Então, por que não usar esse esforço de coisas que já foram testadas, né? Economizar o esforço, na verdade, de coisas que já foram testadas por gerações, que é no caso da gordura saturada, não causaram problema nenhum. E por que não começar a investigar o que está causando essa calamidade pública de obesidade e falta de boa forma com esses óleos vegetais, essa alimentação tóxica que a gente está tendo hoje em dia? Na verdade, seria o melhor investimento do dinheiro, na minha opinião, né? E tá aí, o ácido estérico, então, ele otimiza a produção de energia no corpo. As suas mitocôndrias ficam muito felizes, tão felizes a ponto delas fundirem junto. Pois é, pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido interessante para você, elucidador também, e que você possa, enfim, aplicar na sua vida de alguma forma aí. A gente se fala no próximo episódio. Até lá, um forte abraço e fique bem.